Oiê, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo muito bem, pelo menos por enquanto. Hoje eu queria falar com vocês. Depois da crise de uma criança autista, logo vem a crise da mãe da criança autista. Eu demorei para perceber isso. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e como que eu descobri que a gente tem crises depois que os nossos filhos têm uma crise. Há uns 2 meses atrás, nós fomos convidados por um casal de amigos muito querido nossos para um jantar na casa dele. Eu confesso que no momento eu relutei. Eu bem que relutei, eu falei, eu não vou mexer com isso não. Não vou ir, eu fiquei meio assim. Pensei, e se a Cecília der uma crise, eu vou tirar ela do ambiente. Mas depois eu pensei, vai ser sábado, né? A gente podia tanto ir. Conversar com alguém sempre faz bem. E decidi a gente ir. Nós fomos. Nós chegamos lá, devia ser umas 8h30, mais ou menos. E tava um ambiente muito agradável, a comida tava boa. Tinha outras crianças, a Cecília tava brincando, mas alguma coisa aconteceu e de repente eu vi um grito. A Cecília começou a chorar. Era um choro leve, mas assim, sabe, repentino. Eu logo peguei minha bolsa. Falei, vamos embora. As pessoas que estavam lá não entenderam nada. Não, fica, gente, ela vai parar, é algo... Eu falei, não, eu vou embora, porque eu sabia que aquilo ali era uma crise, era o início de uma crise. Eu sei reconhecer quando a minha filha está em crise. E ela foi para casa chorando dentro do carro. E, gente, ela chorou de 10 horas da noite, de 10h30 mais ou menos até 2h40 da noite, da madrugada. Ela chorou muito, muito mesmo. Ela esperneou, ela se jogou no chão, ela me bateu, ela me mordeu. Aí às vezes você pensa assim, nossa, mas como é que pode uma criança de 10 anos bater, né? Bate. Ela não é agressiva, mas quando ela entra em crise, ela fica muito agressiva e muito forte. Eu tenho 1,54 m, ela tem 1,55 m. Ela tem 10 anos, mas ela é uma criança grande, então ela consegue sim me bater. E passou, eu dei o medicamento para ela ficou chorando muito até as 2h40, 3 horas ela dormiu. Eu vim para a sala e eu chorei. Eu chorei muito, mas muito mesmo, porque primeiro veio a culpa, né? Eu pensei, por que eu fui, né? Por que eu não fiquei em casa? Enfim, eu chorei muito, mas eu não sabia, ainda não tinha tido aquela consciência que depois da crise dela, sempre vi uma crise minha também. Uns 2 semanas atrás, eu fui levar a Cecília na escola e tinha uma mãe. A gente acaba conhecendo, né, as mães de criança autista, porque a gente, né, tem professores de apoio. Então, a gente acaba conhecendo. E tinha uma mãe lá que a Cecília passou na frente, ela falou assim, a sua filha tem o quê? Eu falei, ela tem autismo. Ela, depois você volta aqui para conversar comigo. Eu até pensei que a Cecília tinha pisado no pé dela, porque ela falou assim, né, bem... Eu levei um susto com o que ela tinha dito. E eu realmente nunca tinha visto ela, porque a gente conhece, né, os pais ali, que desde... Cecília estuda nessa escola desde o primeiro aninho, ela tá no 5ª série. Então, a gente conhece os outros que têm autismo de lá. Então, eu voltei, né, deixei a Cecília na escola com a professora e eu voltei. E aí ela me perguntou assim, quantos anos a Cecília tem? E elas perguntas clássicas, né? Quantos anos? O autismo dela era leve e tudo. E ela falou assim, qual remédio que a sua filha toma? E eu falei que era risperidona. Aí ela pegou e falou comigo assim que o médico do filho dela tinha passado um remédio para ele, mas que ele estava desandado. E naquele dia ele tinha ido no banheiro 6 vezes, mas não era ir no banheiro. O filho dela tem 7 anos e estava evacuando na sala, passando nas paredes. E ela tinha colocado ele na escola. Eu falei, você trouxe ele de fralda? Ela, sim, trouxe ele de fralda.
E naquele momento ela chorou, sabe? Chorou muito mesmo. E aí eu pus a mão nela e falei com ela, perguntei o nome dela, que agora eu também esqueci o nome dela. Eu falei com ela assim, olha, o que você acha disso? Eu devo parar de dar o remédio? E eu falei, sabe o que eu acho? Eu acho que vai passar. Ela, você acha? Eu falei, claro. E eu vim pra casa e conversei com ela, né? Acalmei ela, né? Abracei ela. Ela precisava daquilo, ela precisava desabafar. Contou a vida dela toda pra gente, que tava ali no portão. Eu sei que eu cheguei na minha casa quase 3 horas da tarde. Mas foi bom saber que você tava ali ajudando uma pessoa. E quando eu cheguei em casa, eu percebi, cara, é isso. Toda vez que o filho de uma mãe que tem um filho autista, ele entra em crise, depois da crise dele, logo vem a crise da mãe. Eu pensei que era só comigo. E lá naquele dia, todo mundo estava compartilhando, falando, gente, quando a minha filha dá crise, eu também choro. E todo mundo estava ali compartilhando. Eu falei, então é isso. Toda vez que o meu filho autista ou a minha filha tem uma crise, logo depois vai vir a minha crise. Eu pensei que era só aqui em casa. Agora a pergunta é, como lidar com a crise da mãe? É simples, gente. Eu sou rodeada de amigos, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. E eu oro, eu tenho Deus também. E psicólogo. Terapia é vida. Você precisa conversar com o psicólogo. Quando eu tô no meu ápice da loucura mesmo, eu chamo a minha psicóloga, eu falo, eu preciso conversar, tá acontecendo isso e isso, e ela... Às vezes não é as palavras dela que vai te fazer repensar. Às vezes é você falar. Então, eu penso assim, sabe, que às vezes a mãe de uma criança autista, ela tá tão sozinha. Às vezes a gente se sente sozinha, sabe por quê? Porque a criança, a gente pode ter marido, pode ter filhos, pode ter pessoas que nos apoiem, mas tudo cai em cima da gente aqui, ó, nos nossos lombos. Cai em cima da gente. E a gente fica tão cansado disso tudo, porque a gente não vive só por conta daquela criança, a gente tem outras coisas para fazer na vida. Igreja, ministérios, a gente tem os nossos trabalhos para fazer, casa. Mas nós paramos a nossa vida toda para viver uma vida daquela criança autista, que um dia vai crescer e nós estamos na corrida contra o tempo. Essa criança que hoje é uma criança, igual a minha filha é uma pré-adolescente. Ela tem 10 anos, mas a minha filha é uma criança, menina, uma mocinha que até menstrua. Então ela já é uma mocinha que tem menstruação. Depois eu quero até falar com vocês, fazer um vídeo para falar como ela lida com isso. Porque é muito complicado pra gente. E romantizar o autismo, gente, eu amo a minha filha, mas o autismo, ele é difícil pra caramba. Romantizar o autismo é negligenciar famílias que vivem com crianças com crises todos os dias, diariamente. Nós vivemos em comunidades, grupos, né, de mães autistas, de mães, não autismo, mas mães de criança autista. E, gente, eu já saí de vários grupos. É deprimente. A falta de apoio dessas mães, a falta de apoio psicológicos para elas. E precisa de apoio psicológico. A gente precisa de apoio psicológico, sabe por quê? Porque se nós não nos cuidar da nossa mente, como é que nós vamos ter capacidade para cuidar dos nossos filhos? A gente precisa nos cuidar, principalmente. Sabe por quê? Eu vim de uma depressão profunda, eu sei, eu morro de medo de voltar, cair nesse abismo que se chama depressão. Então eu luto todos os dias contra isso. E é claro, quando eu sei que eu estou entrando numa crise, eu corro contra o tempo, eu procuro ajuda, eu oro, eu procuro sair, eu tenho os meus meios. Então,
quando acontecer de dar uma crise, você, mãe, né? Eu tô falando pra mãe, de você ter crise, porque geralmente nós, mães, nós sabemos lidar com as crises dos nossos filhos, né? Nós somos ensinadas, a gente no dia a dia, a gente sabe lidar com as crises deles. Agora, e as nossas? Nós temos que reconhecer que nós, depois das crises dos nossos filhos, nós também temos crise. Então, precisa buscar ajuda psicológica, terapia é vida. Precisa fazer terapia, conversar com alguém, ter amigos, sair, conversar com as pessoas. E quando eu falo assim, gente, que eu preciso sair no sábado, que eu gosto de sair, que eu gosto de passear, isso não é uma coisa de frescura. É para manter a minha cabeça no lugar. Eu preciso sair desse ambiente que parece uma loucura para outras pessoas, mas para mim é um ambiente que às vezes se torna até pesado, de crises, que para ela não entrar em crises, para evitar as crises dela, né? O que eu faço? Às vezes eu driblo o dia inteiro para ela não ter crises. Então, para mim, é um ambiente pesado às vezes. Tem semanas que é mais leve, tem semanas que é mais pesadas. Então, por isso que às vezes eu falo assim, eu preciso passear no sábado, eu preciso sair de casa, ver gente. É ver gente que não seja as pessoas que estão junto comigo todos os dias. E é necessário fazer terapia. Se preciso for a intervenção de algum remedinho, eu já tomei. Às vezes me dá palpitação no coração. Eu já compartilhei com vocês. Quando ela vai para a escola e está acontecendo alguma coisa, eu vejo que me dá palpitação no coração. E aí eu reconheço que aquilo está acontecendo. Então, assim, para mim, é necessário eu sair um pouco no sábado, sair de casa, sabe, desconectar de tudo, da vida diária, que para mim é muito pesada. É pesada. Agora, para quem leva com leveza, né, o autismo, nossa, coloca aqui para, né, falando, olha, eu faço assim para levar a vida com mais leveza. Coloca nos comentários o que você faz para aguentar a vida com mais leveza. E eu falo isso, gente, não só para criança que tem autismo, mas para criança que também tem TDAH. As crianças com TDAH, elas são muito agitadas, né? E como que a mãe lida com isso? Né? A mãe precisa de um momento sozinho, um momento só dela, para ela poder reconectar com ela mesma. É difícil, que só mulher para entender o que eu tô falando, mas é isso. Se tivesse um tema para esse vídeo, seria depois das crises da criança autista, logo vem a crise da mãe. Se você tem uma amiga que tem um filho autista, apoie essa amiga, conversa com ela, convida ela para tomar um café, ou até mesmo tomar um sorvete no sábado, ela vai amar. Vamos tentar ajudar, ser solidário, viu, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo.